Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. O negócio é o seguinte, antes de começar o vídeo, vamos estudar a história do jeito mais legal que tem, que é por meio de vídeo. Eu acho pelo menos que é o melhor jeito que tem. Então se cadastra aqui, já saiu no link que eu vou deixar aqui, já saiu o segundo trailer, vou pôr no ar. A história é a própria identidade nacional. O que é identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum que dão às pessoas um senso da retaguarda das suas próprias vidas. Logo, uma série histórica que vai sair do Brasil Paralelo, você tem que assistir isso, beleza? Vamos pro vídeo? Vamos lá. O negócio é o seguinte, teve aquela polêmica lá do Charlottesville, lá da manifestação do pessoal de supremacia branca, etc. E isso gerou assim uma cascata de besteira na internet. É sério, é muito impressionante como as pessoas falam besteira na internet. Eu me sinto até constrangido de ter que fazer isso, mas eu vou fazer um exercício bem básico aqui, bem idiota, para ver se desenhando as pessoas entendem. Vamos imaginar o seguinte, imagina um cara que tem uma suástica nazista tatuada no peito. O cara é um nazistão lá, supremacia branca e o caramba. Então beleza, o cara tá lá. Aí vem um assaltante, e eu não quero saber como que é esse assaltante, cara. Se ele é negro, branco, bonito, feio, gordo, magro, hétero, gay, rico, pobre, não importa. Vai um assaltante e assalta o cara. Ô meu, dá tua carteira aqui, pega e assalta o cara. Então vamos lá. Se você é contra o assaltante, então você é a favor do nazista? Não! Se você é contra o nazista, então você é a favor do assaltante? Não! Ambos estão errados, cara. Então, no caso do Charlottesville lá, o negócio é o seguinte, tá tendo uma manifestação de um bando de idiotas querendo falar sobre supremacia branca, né? No século XXI, os caras com essas ideias ainda. Beleza. Aí vai uma outra galera e responde a isso com violência. Por que eu não posso achar os dois errados? Os dois estão errados. Os dois estão errados, tá? E aí eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Eu acho que a gente concorda aqui, pelo amor de Deus, né? Que a manifestação dos caras era completamente ridícula. Né? Esse negócio de supremacia branca é uma das coisas mais ridículas e mais prejudiciais que existem para a humanidade. A gente concorda nisso. Como que a gente vai fazer para combater esse discurso? Para mostrar o quão idiotas são essas ideias? Você vai censurar essas pessoas? Não! Ao contrário, você tem que fazer justamente o contrário. Você tem que falar o máximo possível sobre aquilo, porque quanto mais a pessoa falar sobre aquilo, mais você vai ver que ela é uma idiota. O melhor jeito de você ver que uma pessoa é babaca não é calando a boca dela, é ao contrário, é deixando ela falar mais e mais, tá? Então é o seguinte, eu ainda sou a favor, acima de tudo, da liberdade de expressão. Inclusive o melhor vídeo que eu vi a respeito foi do Rafinha Bastos e ele fala claramente o negócio seguinte, cara. Não existe, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não tem mas. Se você tem o mas, você não é a favor da liberdade de expressão, tá? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Existe inclusive uma frase, eu aprendi recentemente, que não é do Voltaire, ela é atribuída a Voltaire, mas na verdade foi uma mulher estudiosa que estudou muito Voltaire e resumiu o trabalho dele numa frase que é o seguinte: eu posso ser completamente contra tudo que você está dizendo, mas eu vou lutar até o fim pelo seu direito de dizê-lo. Ou seja, você pode discordar de tudo que aquela pessoa está falando, mas você vai lutar até o fim para essa pessoa ter o direito de falar aquilo que ela está falando. Eu vou até cortar essa parte do vídeo aqui e deixar bem desenhadinho, porque eu tenho certeza que vai vir esse argumento. Então vamos lá, duas observações. A primeira, se você é a favor da liberdade de expressão até para nazista, então você é nazista também. Vamos lá. Eu defender a liberdade de uma pessoa falar uma besteira não significa que eu sou conivente se essa pessoa fizer uma besteira. Ou seja, se eu pegar e falar assim, eu defendo que as pessoas, sei lá, tomem tapa na cara. Isso é bem diferente do que eu efetivamente ir até você e te dar um tapa na cara. Então são coisas diferentes. Uma é eu falar, que falar é simplesmente, eu posso estar falando uma grande besteira, mas não é fazer, não é ir lá e te dar um tapa na cara efetivamente. Separe isso. E o segundo ponto é, então se você é a favor de liberdade de expressão, por que você foi contra
a manifestação que estava tendo lá na Câmara Municipal de São Paulo, o pessoal ocupou, né? Por que você é contra a ocupação de escolas? Por que você é contra o pessoal lá que fecha a via para se manifestar? Porque isso não é um exercício da sua livre manifestação. Isso é uma violência, isso é uma invasão, isso é você cerceando a liberdade de outras pessoas, seja em usar a Câmara Municipal para o que ela deve ser usada, seja para uma pessoa utilizar a escola para estudar, que é o motivo pela qual ela foi feita, seja para uma pessoa usar uma via para trafegar, que é a razão dela existir. Então, não confunda liberdade de expressão com libertinagem. Posso fazer o que eu quiser agora, posso invadir em nome da liberdade de expressão, eu posso invadir os outros lugares, posso te travar aí no trânsito, posso fazer o que eu quiser. Não. Você sabe que, na verdade, uma das causas do nazismo, do espalhamento do nazismo, foi justamente a censura. Pois é, cara, na época não tinha liberdade de imprensa, tinha o controle da liberdade de expressão das pessoas, e isso fez com que o nazismo se espalhasse. Sabe por quê? Porque a maioria da Alemanha nazista não era nazista. Se você pegar o cidadão médio, o cidadão comum, ele não era nazista. Então por que a Alemanha se tornou nazista e fez todo esse barulho ao redor da Europa? Justamente por causa da censura, por causa do cerceamento da liberdade de expressão das pessoas que eram contra aquilo poderem se manifestar. Então foi isso, inclusive, uma das causas do nazismo. Isso me leva, inclusive, até a lembrar aquele caso que é o seguinte: você sabe que o Hitler, ele escreveu um livro que se chama Mein Kampf lá, chama Minha Luta, né? E esse livro é proibido em vários países. E tem uma galera que quer o contrário, na verdade que luta pelo contrário, para que esse livro não seja proibido. Sabe quem são? Sabe quem é esse grupo de pessoas? Justamente os sionistas, justamente os judeus. Os próprios judeus falam: eu não quero que você censure esse livro para que a galera fale disso por baixo dos panos. Ao contrário, vamos expor, vamos mostrar o quão idiota, como esse livro é uma ameaça para a humanidade. Tem que falar mais nisso. Isso até me remete também ao projeto do Eduardo Bolsonaro, que é um cara que eu concordo em muitas coisas, mas discordo nesse ponto, que é aquele projeto de proibir o comunismo no Brasil. Eu sou contra isso. Por quê? Porque eu sou a favor do comunismo? Não! Porque simplesmente eu acho que você não deve cercear a liberdade de expressão de uma pessoa, ainda que ela queira falar a maior idiotice do mundo. E aí, tá tendo um debate que, assim, é mais idiota ainda, que é: nossa, será que o nazismo é de esquerda, é de direita, tal. E eu vejo, na verdade, as pessoas mais engajadas, as pessoas que querem dizer que o nazismo é algo de direita. E basicamente eles usam 3 argumentos. Então, logo de cara eu vou deixar claro aqui: eu pessoalmente acho que o nazismo ele se assemelha muito mais à esquerda por causa justamente dos controles estatais, dessa ideia de nacionalista, etc., de protecionismo, tal, de o Estado controlar a imprensa, controlar tudo, enfim, né, não dá liberdade para o indivíduo. Mas, né, eu acho que o nazismo é nazismo, velho. É um negócio bem próprio. E eu acho ridículo as pessoas que querem dizer que o nazismo é de direita, né? Então eles usam 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento histórico, né? Não, olha só, o Hitler, ele lutou contra a União Soviética, logo o nazismo é de direita. Cara, eu nem sei como começar a te explicar o tamanho da sua idiotice, porque não é assim que funciona. Seria a mesma coisa que eu pegar e falar assim: o PT é de direita. Sabia que o PT é de direita? Por quê? Porque o Jean Willis, que é de esquerda, disse esses dias que ele era oposição ao PT. Então logo, né, o PT é de direita, né? Bom, se o Hitler lutou contra a União Soviética, logo o Hitler era de direita. Não, cara, lógico que não. Inclusive é o seguinte: para quem não sabe, o Hitler lutou contra a União Soviética porque ele precisava ampliar a Alemanha nazista, e ou ele ia para cima da Inglaterra, que tinha uma força aérea extremamente forte, ou ele invadia a Rússia. Inclusive, grandes estudiosos dizem que esse foi o começo, a razão por qual o nazismo declinou um pouco mais rápido. Ele tentou invadir o gigante que era a Rússia. Isso significa que eles tinham ideias completamente opostas? Não, mesmo porque, se você pegar... Eu vi até um vídeo esses dias muito bem feito que o cara falava o seguinte: se você pegar a Igreja Católica e os protestantes, eles ambos lutam pela mesma Bíblia, eles não têm ideias radicalmente opostas. Se você pegar os xiitas e os sunitas, ambos são islâmicos, então eles não são água e óleo, né? Não é uma coisa tão assim.
O outro argumento que se usa, que na verdade é um argumento meio implícito, é o seguinte: as pessoas, na verdade, elas entendem um pouco de política aí no Brasil, né? E as pessoas associam o seguinte: bom, a gente teve uma ditadura militar aqui no Brasil que foi de direita. O nazismo tinha tanque de guerra, tinha militarismo e tal, então ambos são de direita, é isso. Bom, ditadura militar, nazismo, tem tudo a ver. E também não é bem assim que funciona. E o terceiro argumento, que é o mais, entre aspas, moderno, são as pessoas que apoiam esse tipo de idiotice, de supremacia branca, etc., votarem em candidatos de direita. Então, por exemplo, se você chegasse nessa passeata aí do Charlottesville e perguntasse pros caras lá do Supremacia Branca, em quem você votou? Na Hillary ou no Trump? Ah, votei no Trump. Ah, pronto. Provei aqui, ó, tá provado. Tá provado agora que o nazismo é de direita. Você vota no Trump, então você... Não, cara, não. Se fosse pra viajar desse jeito, era a mesma coisa que eu falar o seguinte... sei lá, pega aí o pessoal do PSOL. Eles são contra a privatização da Petrobras. Bom, quem quer nacionalizar tudo? Os nazistas também nacionalizaram tudo. Ah, então peraí. Então, todo mundo que é do PSOL automaticamente é contra judeu, é nazista. Pronto. Não, cara. É uma analogia completamente furada, né? No final das contas é o seguinte, o resumão aqui para o vídeo não ficar longo, é assim, ó. Eu sou a favor totalmente da liberdade de expressão, simplesmente porque a maior arma que a gente tem contra uma má ideia, contra um idiota, contra uma coisa babaca, como por exemplo a supremacia branca, essas histórias aí, não é a censura, mas sim a informação, beleza? Mais informação, menos censura, menos violência é a melhor arma para você combater esse tipo de idiotice. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.